Olá, turma. Nós vamos iniciar agora mais uma disciplina, certo? Nesse sistema online. Dessa vez nós vamos estudar um pouco sobre a neuropsiquiatria, tá certo? Dentro desse nosso sistema de aulas online, onde nós vamos iniciar hoje a disciplina de neuropsiquiatria, tá? Então, pessoal, para a gente começar a falar de psiquiatria no Brasil, ou psiquiatria de uma forma geral, a gente precisa estudar também um pouco o histórico, ou pelo menos lembrar um pouco o histórico da saúde pública no Brasil, né? Então, a questão da psiquiatria, ela passou por várias, né, vamos dizer assim, várias situações no nosso país, né? E que para chegar onde estamos hoje houve várias mudanças, reformas, né, psiquiátricas e tudo mais. Mas enfim, vamos ver um pouco a questão da disciplina, né? A divisão da neuropsiquiatria. Por que a disciplina tem esse nome de neuropsiquiatria? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar a vocês o seguinte. A neuropsiquiatria, ele é um ramo da medicina que estuda aquelas doenças relacionadas ao sistema nervoso, né? Haja visto que a neuropsiquiatria ela está ligada mais às doenças neurológicas, né? Vamos dizer assim, certo? Então tá aí, ó. É o ramo da medicina, a neuropsiquiatria, que ela integra os domínios da neurologia e da psiquiatria e suas relações, né? Então, é um ramo que vai estudar de forma, né, em conjunto com a psiquiatria, as doenças que acometem o sistema nervoso central. A psiquiatria, né? A psiquiatria, sim, ela tem como finalidade estudar as doenças psíquicas, né? Aquelas doenças realmente que trata, como está aqui no enunciado, né, da prevenção, diagnóstico e reabilitação dos sofrimentos mentais, ok? Para que a gente entenda um pouco, pessoal, como eu falava no início, a gente precisa entender um pouco da psiquiatria, revendo um pouco da história, né? De tudo que a gente tem lá no nosso passado. Então, a carência da saúde pública no Brasil é muito grande, né? E isso lá no passado teve um reflexo também na psiquiatria, certo? Então, se nós estudarmos um pouco aí a questão do histórico da psiquiatria no nosso país, nós tínhamos o tratamento da psiquiatria de forma muito vamos dizer assim, cruel para o cidadão que tinha esses distúrbios, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, no passado, os doentes mentais eram tratados como loucos, certo? Era realmente pessoas que eram, vamos dizer assim, retirados da sociedade e excluídos mesmo. Haja visto que eram pessoas perturbadas, eram pessoas que não tinham um domínio próprio e, portanto, eram pessoas que, para a psiquiatria, essa pessoa ameaçava de uma forma geral, né, a questão da sociedade. Então, no passado, existiam os títulos, né, as denominações que se davam aos hospitais psiquiátricos ou às casas que tratavam de pessoas de doenças mentais, como hospícios, asilos, os manicômios, né, e os hospitais psiquiátricos que já veio surgir na própria reforma psiquiátrica, né? Então, independente do nome, como eram conhecidas, todas essas tinham a mesma finalidade: esconder o que não se desejava ser visto. Aquilo que eu falava há pouco, né, que a psiquiatria, o doente mental era uma vergonha para a sociedade.
e a família, né, que tinha um doente mental, tentava esconder esse doente para que não fosse visto pela sociedade. Então, pessoal, e o histórico que a gente vê da doença mental, certo? É muito lá atrás, certo? Para vocês terem uma ideia, em 1830 foi quando a Sociedade de Medicina realizou um diagnóstico, né, reconhecendo o doente mental, né, a psiquiatria, vamos dizer assim, como realmente uma doença. E foi a partir de então que houve essa necessidade de ter um local específico para tratar dessas pessoas, certo? Isso também aconteceu por influência da chegada da comitiva portuguesa ao Brasil, né? Que, por sinal, o nosso país não tinha hospital. E foi a partir de então da visita dos portugueses ao Brasil que começou a ter mais interesse pela saúde pública. Então, pessoal, nesse período, a medicina reivindicava os espaços para tratar a doença mental e solicitava abertura de instituições específicas para a clientela, com um tema: aos loucos, o hospício. Então, a gente vai ver, eu vou deixar aí no final dessa aula, certo? Uma sugestão de um vídeo explicando melhor sobre essa evolução da psiquiatria no nosso país, certo? Haja visto que o nosso tempo aqui nessa aula ela é muito curta. Pessoal, a gente precisa, já que a gente vai estudar a saúde mental, a gente precisa rever um pouco sobre o sistema nervoso central. Relembrar um pouco aquilo que a gente viu lá no início do curso, na disciplina de anatomia e fisiologia humana, certo? O sistema nervoso. Então, o sistema nervoso central, ele é composto pelo cérebro, cerebelo e o bulbo, certo? Essa é a conhecida parte central do sistema nervoso. A medula, ela vai atuar como uma ligação entre o sistema periférico e o sistema nervoso, certo? Onde o sistema periférico, ele vai captar aquelas questões de sensores, né? Vamos dizer assim, da parte periférica até chegar o comando do cérebro. Isso é o movimento que acontece com o sistema nervoso central, certo? Um conjunto do sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Acredito que vocês lembram desse estudo que nós tivemos lá no início do curso, tá certo? E o sistema nervoso periférico, certo, pessoal? Ele é composto por dendritos, axônios, que são as terminações nervosas. Essas terminações nervosas levam comando para o cérebro, aliás, para o sistema nervoso central, através desses pequenos, vamos dizer assim, neurônios que temos no nosso corpo, formado pelo sistema periférico. Então, através dos axônios, estimular a resposta reflexa a atos involuntários imediatos produzidos de forma inconsciente. Então, veja só, pessoal, no momento em que eu levo, né, uma pancada ou algo quente toca na minha pele, nos meus membros inferiores ou superiores, eu vou receber um comando, né, o estímulo, aquele estímulo doloroso, e até então é ele que vai, em questões de segundos, né, milésimo de segundo, vai transmitir através do sistema periférico para o sistema nervoso, fazendo com que aí então nós tenhamos resposta desse estímulo, ok? Nós vamos estar estudando no decorrer dessa disciplina, pessoal, as principais doenças, né, que acomete, né, ou que trata a neuropsiquiatria e também as doenças psíquicas, as doenças mentais, né, da psiquiatria. Nós vamos ter aí, iniciar, né, as próximas aulas, nós vamos estar estudando
as principais doenças do sistema, da disciplina de neuropsiquiatria dentro da própria neuropsiquiatria, né? As doenças neurológicas, vamos dizer assim, são elas a própria epilepsia, né? Ou as chamadas convulsões, que a gente vai estudar um pouco, que diferencia, né, a epilepsia da convulsão, as demências, que está mais relacionado ao processo senil, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, os acidentes vascular encefálico, até então, antes era tratado como um acidente vascular cerebral, na nova nomenclatura, passou a se chamar acidente vascular encefálico, que são os derrames e traumatismo cranianos. Vamos ter também as cefaleias, né, as conhecidas dores de cabeça, que também está incluso dentro do estudo da neuropsiquiatria, dificuldade de raciocínio e alterações de memória. Vamos ter também a doença de Parkinson, que também é uma doença neurológica, né? Isso que vai fazer com que o indivíduo tenha tremores involuntários, e as doenças infecciosas do sistema nervoso central, né? Um exemplo aí é a meningite. Então, pessoal, nós vamos iniciar estudando uma a uma dessas doenças, tá certo? A cada aula nós vamos ter algumas doenças, dependendo do nosso tempo aqui disponível, que nós vamos estar estudando, tá certo? Nosso tempo já esgotou, já estou observando aqui, já estou sendo sinalizado. Então, como material complementar dessa nossa introdução à psiquiatria, eu convido vocês, eu vou passar para vocês o link, tá? Para estudar e assistir o histórico da psiquiatria no Brasil, tá certo? Com isso, a gente inicia a nossa disciplina do mesmo modo que nós tivemos as demais, interagindo através do WhatsApp. Pessoal, bom estudo para vocês, bons estudos, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos, bons estudos.